E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse primeiro finalista da Copa Libertadores da América de 2025, que é o Mengão. Mengão que ontem, no sufoco, contra tudo, contra a arbitragem, contra todos, passou pelo Racing, empatando em 0-0 e foi sim para a final da Copa Libertadores de 2025. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero aqui rapidinho mandar um abraço em especial para a galera do Rio Grande do Norte, em Natal. Sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos. Galera também de Porto Velho, Rondônia, né? Aí o pessoal de Lages, Santa Catarina também tem sempre comentado aqui nos nossos vídeos. Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Também tem comentado aqui no nosso vídeo. E então, se você quer receber aqui um salve nos nossos vídeos, é muito fácil, é só você comentar a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que no próximo vídeo a gente vai estar mandando um salve para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. 0-0, com uma expulsão do Plata, com o goleiro Rossi aparecendo e acontecendo, garantiu o Flamengo na final da Libertadores. O Racing fica pelo caminho e agora o Mengão espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. O torcedor rubro-negro chegou confiante ao El Cilindro. Tô virado, pô. Vim pro jogo virado porque eu sei que o Flamengo vai vir aqui e vai pra final, pô. Flamengo é isso. Flamengo, a gente respira. Flamengo, se tiver que se doar, Flamengo vai ganhar porque, meu irmão, essa camisa aqui passa por tudo, passa por cima de tudo. A verdade é que a noite foi tensa e a pressão argentina começou na festa antes mesmo da bola rolar. Apesar de proibidos pela Conmebol, fogos e sinalizadores tomaram conta do estádio. Dentro de campo, o Flamengo teve o primeiro ataque do jogo, mas foi o Racing que começou pressionando e Conete, por pouco, não abriu o placar aos 11 minutos. Na resposta à brasileira, Cambeses mostrou que seria protagonista. E quando a bola caiu nos pés de Luiz Araújo, o atacante mandou para fora. Jogo equilibrado. Solari por cima. E no lance seguinte, Arrascaeta em cima de Cambeses. Outra vez o goleiro argentino brilhava na noite. Na volta para o segundo tempo, outro lance para a arbitragem. Vermelho direto para Plata, após esse tapa em Marcos Rojo. Com um jogador a mais e precisando da vitória, o Racing cresceu em campo. Os donos da casa até chegaram a ver Marcos Rojo ser expulso por essa dividida com Jorginho. Mas após a análise do vídeo, o cartão foi cancelado. Decisão final, não tarjeta roja. E com o Flamengo recuado, chegou o momento de Rossi chamar a responsabilidade. Obviamente feliz pelo jogo que eu consegui fazer, mas também eu não posso deixar de parabenizar a todo mundo que hoje jogou. O goleiro argentino da equipe brasileira não sentiu a pressão da arquibancada. Com o joelho, parou Maravilha Martínez e com as mãos assegurou a classificação rubro-negra no chute de Vieto a queima-roupa, já nos acréscimos. Fim de jogo, Racing 0, Flamengo também 0. Na verdade, obviamente, o meu trabalho dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores, ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a quarta final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final.
da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Resta saber se o Palmeiras também vai carimbar o passaporte mais tarde e embarcar para Lima no mês que vem. Foi sofrido, foi como Libertadores tem de ser. O grupo está de parabéns pelo esforço, pelo sacrifício e agora recuperar forças, focar no Campeonato Brasileiro até chegar à final. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. Pessoal, rapidinho aqui, vamos olhar aqui, vamos dar uma olhadinha aí rapidinho no que a galera do Jogo Aberto aí, né, nessa primeira parte, falaram a respeito dessa classificação do Mengão. E tem aí o palmeirense Edu falando que o Flamengo vai ser campeão, hein? Olha só, vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. Classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo, e o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho é muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo. Era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo, e isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, duas equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras por Flamengo. É porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não dá espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os dois zagueiros eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando, e quando teve a expulsão ficou mais fácil, porque aí fizeram 2 linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar onde estava essa bola, os dois zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse. Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem 1, 2, 3, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, eu pego 2 aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0.
principalmente o Rossi, estar na final. E era um jogo de superação, Renata. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido, até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando, o Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante, o time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing. O El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E a gente vai aproveitar para, inclusive, acompanhar como foi essa comunicação entre o Piero Mazza, o árbitro principal, com o VAR. Quem também comentou aí sobre essa classificação, né, do time do Mengão para a final da Libertadores foi o pessoal do Sport Center aí da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí. Trouxe novidades sobre o Rossi, tá? Trouxe também novidades sobre o Rossi. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. Bora então começar com esse Flamengo, os principais lances, os melhores momentos deste jogo contra o Racing, a belíssima festa da torcida argentina antes desse jogo. O Racing que almejava voltar a uma decisão de Libertadores depois de mais de 50 anos. Mas tivemos esse Flamengo que ontem, taticamente extremamente disciplinado, né, Jailson, para garantir esse empate e a vaga na final. Assim, o início do jogo lembrou o papel picado lá do Internacional, porque a torcida fez a festa danada, só que atrasou um pouco e acabou esfriando ali. E o Flamengo no primeiro tempo, tá? Acho que a gente pode dividir tranquilamente em primeiro tempo e segundo tempo. O Flamengo no primeiro tempo foi bem, conseguiu ficar com a posse da bola, tomou alguns sustos, aí o Rossi já começava a demonstrar que teria uma noite muito feliz, mas Luiz Araújo bem pelo lado direito, enfim, a escalação se mostrou ali certa, com muita movimentação no ataque. O Flamengo teve algumas oportunidades, Cambesse também bem demais, inclusive os torcedores já com medo, né, a possibilidade de perdê-lo já agora em janeiro. Enfim, só que aí o segundo tempo, esse lance muda o retrato do que seria o restante do jogo. Donk, vamos lá também para falar um pouquinho do que foi essa partida, essa mudança de retrato, como o Jailson pontua, né? Mas um Flamengo que soube se segurar depois dessa baixa. Mas assim, se o Flamengo tivesse sido eliminado ontem, ia estar muita gente hoje criticando, detonando o Felipe Luiz, que se retrancou, mas era o que o contexto do jogo pedia. Pra mim, acho que o elogio tem que vir independentemente, lógico, muito mais que o resultado deu certo, acho que a leitura perfeita, diante de um Racing que é forte, que tem muito, mas não tem tanta qualidade técnica assim, tanto que colocou 38 cruzamentos nesse jogo. E aí você povoando mais a área, colocando o Danilo, tendo o Bruno Henrique como escape e também para ajudar na bola aérea defensiva, acho que foi muito importante. Então acho que a leitura do Felipe Luiz dentro do que foi cada tempo de jogo, e o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar, acho que foi uma boa atuação, e o Felipe Luiz para mim tem muito mérito na classificação, tanto na estratégia do primeiro tempo, quanto depois da expulsão do Plata. Aliás, a gente tem que falar dessa expulsão, que para mim não é que ele deu mole, para mim foi um erro da arbitragem, esse daí para mim não tem cabimento de ser expulsão. Se o Flamengo tivesse sido eliminado ia dar muito mais repercussão, e vamos falar muito da atuação do Léo Pereira e especial do Rossi, que foi gigantesco. Bruno Henrique definiu bem, né? A gente ouviu aí na abertura do nosso Sport Center o que foi este Flamengo. Vamos ouvir mais personagens neste pós-jogo, classificação do Flamengo para a decisão da Libertadores. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Agora depois se valoriza muito, até por conta de muitas coisas que acho que falaram durante toda a nossa campanha.
Lógico que não foi o ideal a nossa campanha na primeira fase e classificar em segundo, mas eu acho que muitos desmereceram a camisa do Flamengo e a força que esse clube tem e a tradição que tem numa Libertadores. Dentro do vestiário a gente nunca duvidou da nossa qualidade, nunca duvidou da nossa força. E a gente conseguiu uma classificação muito importante, na verdade que vimos para isso, nós vamos felizes pela classificação e seja quem seja, a gente está na final e não pode desmerecer ninguém porque a gente mereceu estar nessa final. E nessa final era em Lima, não sei se vai ser lá ou não, mas a gente está na final da Libertadores e é um passo muito importante para todos nós. Parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba. Jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão. Os números aí de Racing e Flamengo por tempos, como você havia dito, Jailson. Ó, posse de bola 47-53, finalizações 7-6, 0-2 em grandes chances, 14-4 em cruzamentos. Já na segunda etapa, posse de bola de 77-23%, 13-0 em finalizações, 2-0 em grandes chances e cruzamentos 24-0. Plata que foi expulso aos 11 da segunda etapa. Mendel Bislowski chegando com a gente direto da Argentina, também repercute com este dia seguinte da classificação do Flamengo por lá. Tudo bem, Mendel? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Bom dia. Tudo bem, um beijo. Bom dia, Glaucia. Bom dia a todos. É isso, o Flamengo consegue essa classificação, a final da Conmebol Libertadores, com esse espírito de Libertadores. Realmente jogou quando teve que jogar, se defendeu quando teve que se defender. O Flamengo deu tudo dentro de campo e conseguiu essa vaga na final. Um jogo com aquele toque de drama, né? Primeiro com um atraso, muito trânsito na chegada no cilindro, o ônibus do Flamengo chegou atrasado e aí o jogo começou também com 20 minutos de atraso e aquela festa da torcida do Racing, esperando depois de 58 anos, o Racing queria voltar a uma decisão de Conmebol Libertadores, fez uma festa muito grande, com fogos, muita fumaça, jogo mais atrasado ainda, e aí o Flamengo começando bem a partida, controlando o jogo no primeiro tempo. O Racing teve chances também, o Rossi muito bem durante todo o jogo, o Cambeses, goleiro do Racing também fazendo defesas, e aí aos 10 minutos do segundo tempo o lance que realmente mudaria a partida, a expulsão do Plata, né, nesse lance com o Rojo, muita reclamação do Flamengo, o VAR foi analisar o lance e concluiu que foi uma conduta violenta do Plata e manteve a expulsão. Depois teve uma expulsão do Rojo, né, no lance com o Léo Ortiz, no choque com o Léo Ortiz, mas aí o VAR decidiu retirar o cartão vermelho. Então muita reclamação do Flamengo. E aí o Flamengo soube se defender, o Danilo entrando em campo, o Flamengo muito bem na defesa. O Racing ainda teve algumas chances, mas aí o Rossi também aparecendo muito bem e o Flamengo conseguindo essa classificação à final. Como disse o Felipe Luiz, quinta final do Flamengo de Conmebol Libertadores desde 2019, nos últimos 7 anos, quarta decisão do Flamengo em Libertadores. Flamengo realmente muito forte na competição. O técnico Felipe Luiz pode ser o segundo brasileiro na história a conquistar a Conmebol Libertadores como jogador e técnico. Só o Renato Gaúcho conseguiu esse feito. O Felipe Luiz pode ser o segundo a conseguir esse feito de conquistar a Libertadores como jogador e técnico. O Flamengo, claro, está... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Felipe Luiz sendo campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, ou se não os dois, né? Vocês acham que o Felipe Luiz merece uma renovação de contrato, né, por mais um ano ou dois aqui no Flamengo? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham, hein? E também a respeito do Rossi, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Espera agora o vencedor de Palmeiras e LDU. Torcedores do Flamengo fizeram muita festa no cilindro. O estádio estava lotado, o torcedor do Racing esgotou as entradas, cantou durante a partida, mas sentindo realmente a limitação da equipe do Racing, que não conseguiu, mesmo com todo esse apoio, oferecer muito perigo ao Flamengo. O Flamengo bem superior à equipe do Racing, consegue essa vaga na decisão, agora esperando então quem vai ser o adversário na grande final da Conmebol Libertadores. Glaucia. Boa, Mendel. A gente volta a se falar nesse Sport Center, trazendo mais desta classificação do Flamengo. Flamengo que já está em casa. Rodrigo Jufo acompanhou a chegada do Flamengo hoje pela manhã. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Bom dia.
Bom dia, Glaucia, a todos os amigos do Sport Center. A equipe da ESPN aqui madrugou no Aeroporto Internacional Tom Jobim para receber o primeiro finalista da Conmebol Libertadores, o Flamengo, que desembarcou por volta das 7 da manhã. Recebeu o apoio de poucos torcedores que tiveram aqui presentes e que ganharam também o incentivo e o apoio de outras pessoas que passavam pelo aeroporto, recebendo familiares de outros voos ou também taxistas, pessoas que estavam presentes aqui, todos felizes da vida com essa classificação do Flamengo à final da Conmebol Libertadores. E dentre as pessoas que passaram, dentre a comissão técnica que passou, também os jogadores, muitos receberam aplausos e também tivemos os favoritos, né? O Agustín Rossi, eleito o melhor em campo ontem, um dos heróis dessa classificação, foi bastante festejado pelas pessoas que passaram aqui no aeroporto, pelos torcedores do Flamengo. Também o Léo Pereira, o Jorginho, além dos ídolos já de muitos anos, como Arrascaeta e Bruno Henrique, que chegam a mais uma decisão de Conmebol Libertadores pelo Flamengo. E tem também, chega mais uma decisão, só que agora como treinador, é o Felipe Luiz, que já ganhou 2 títulos pelo rubro-negro. Essa é a 4ª final dele de Libertadores, mas a primeira como técnico, né? Nas últimas 3 ele era o lateral esquerdo do time do Flamengo e conquistou 2 títulos. Agora ele tenta o tetracampeonato como treinador rubro-negro. Toda a comissão e jogadores passaram por aqui, olha, mas não tem descanso nessa quinta-feira não. Os jogadores, todo mundo vai para suas casas agora descansar, ficar com a família, mas no período ali por volta das 4 horas tem treino no Ninho do Urubu. Flamengo disputando ainda o Campeonato Brasileiro e no sábado recebe o Sport no Maracanã. Boa, Jufo, obrigada pelas informações, amigo. Boa sequência de trabalho por aí, Jufo, desde cedinho lá, acompanhando essa chegada do Flamengo. A gente vê as imagens aí e puxado, né? Porque também não pode largar à frente do Campeonato Brasileiro, embora receba o Sport, teoricamente, ali já numa situação muito complicada de fugir de rebaixamento, um Flamengo favorito a esse jogo, até pra gente pensar o que o Felipe Luiz pode fazer projetando, né? Afinal de contas, ontem foi um jogo desgastante também, mas já vai dar treinamento hoje pensando nesse fim de semana que não pode bobear não, né, Dom? Que se baixar muito, pode ser surpreendido, não tem o que fazer. Não à toa, já na coletiva o Felipe Luiz já se preocupou em falar isso, de chamar a torcida pro jogo contra o Sport, e a gente viu o quanto que, às vezes, e é natural, eu não quero falar aqui que os jogadores baixaram intensidade, é natural, quando você tá no meio de uma semifinal de Libertadores, jogo aberto como foi, 1-0 contra um adversário difícil como o Racing, é diferente você enfrentar um jogo ainda com a viagem, como foi contra o Fortaleza. Você olha o desempenho tanto do Flamengo contra o do Palmeiras no final de semana, caíram, e eu acho que é extremamente natural, não dá pra baixar, mas lógico, quando você volta com uma classificação pra final, o cenário é diferente. Acho que o astral é outro, não tem aquela tensão de vai passar, não vai passar, sua classificação já tá garantida, mas de fato, ver quem tá em condições, manejar da melhor forma possível, porque mais do que toda a questão anímica, de toda a carga emocional que tem um jogo como o Racing, você jogou um tempo inteiro com a menos. Também tem o desgaste físico do sacrifício que esses jogadores fizeram, mas sem deixar de lado, porque, sinceramente, o Campeonato Brasileiro, a tendência é de ser título definido na última rodada. E se for olhar também, o Palmeiras no fim de semana enfrenta o Juventude, né? Então são confrontos para os dois bem semelhantes até, né, Jailson? Mas não pode descuidar também, né? Você fala, poxa, acabou de chegar da Argentina, chegou de madrugada, por mais que seja uma viagem mais curta, também há um desgaste, né? De tudo isso que o Donk também pontuou, mas é compreensível que já trabalha à tarde, né? Compreensível. Hoje provavelmente vai ser aquele treino de recuperação, né? Principalmente para quem correu bastante. Eu lembro, assim, de cabeça, pelo menos na minha opinião, né? O Jorginho e o Luiz Araújo pareceram bem desgastados, né? Na hora que eles foram ali substituídos. Então, provavelmente, talvez até nem comecem jogando, né? O jogo já sábado, não vai ter aquelas 70 e tantas horas que o Felipe Luiz sempre cita em relação ao intervalo de um jogo pro outro. Mas, assim, um ponto de diferença no Campeonato Brasileiro também, você justamente não pode desgarrar, né, do Palmeiras, que tá ali também, vai pegar um time da parte de baixo da tabela, tendo em vista o último jogo do Flamengo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tô com o Dom, que é natural que baixe a adrenalina depois daqueles 3 jogos, né, Botafogo, o próprio Palmeiras e depois o Racing. Vem o Fortaleza, diminui um pouco, acaba perdendo o jogo que, na teoria, né, a equipe ali, o próprio Felipe Luiz falou sobre isso, que eu não esperava, mas enfim, acaba vindo a derrota e agora, já com a classificação garantida,
partida para a final. Agora é a remontada no Campeonato Brasileiro para tentar ali alcançar e manter a perseguição ao Palmeiras. 1 ponto de diferença, eu tô com o Donk. Acredito que vai ser até a última rodada essa briga entre os dois. E agora esse mês vai ser importante, né? Estamos a um mês da decisão da Libertadores, então internamente dentro de Campeonato Brasileiro agora vai ter que ser a hora dessa arrancada aí para quem quiser ficar com esse título. Óbvio, a gente ainda espera o resultado do Palmeiras hoje, né? Que busca também essa vaga na final de Libertadores, mas sem dúvida alguma esse mês vai ser fundamental. E é claro, você recebe um adversário que também está mais em baixa no campeonato, acho que é até natural que você também tire um pouco mais o pé, né? E aí dentro desse contexto todo. Fala, gente. Então, não, só ia completar, que é o famoso agora quarto e domingo, e aí vai depender também do Palmeiras, se o Palmeiras conseguir a remontada hoje, né? Eu não duvido, eu já falei sobre isso, mesmo sendo 0-3 ali, mas agora o Flamengo vai ter que, como o Flamengo já tá, esquecer a final da Libertadores e focar no Campeonato Brasileiro e usar as armas para justamente tentar alcançar o Palmeiras. Um esporte que essa semana também teve a saída do Daniel Paulista, né? Além da situação já no campeonato, também. Na minha opinião, tá fazendo um bom saída trabalho, de treinador, mas, enfim, também tem toda essa situação. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo, que é o primeiro finalista da Libertadores de 2025. Lógico, queríamos sim pegar o time do Palmeiras numa final e sapecá-lo uma goleada na final? Queríamos, mas acredito que não vamos. A final vai ser entre Flamengo e LDU. O que é que vocês acham também? Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários, hein? O Flamengo, que venceu a primeira partida por 1-0 no Maracanã, segurou toda a pressão, né, lá dentro do El Cilindro, né, segurou também a pressão do árbitro que expulsou o Plata, nada a ver, né? Mas é isso. O Flamengo é isso. Um time, o baita elenco que tem que saber sim atacar, né? Ser ofensivo, mas também tem que saber ser ofensivo. E foi isso. Segurou a pressão, destaque da partida. Rossi foi o melhor da partida, não à toa, pegou bola demais. O cara merece demais continuar no time do Mengão. E o Flamengo, que agora volta sua cabeça para o Campeonato Brasileiro, porque sábado vai enfrentar o time do Sport dentro do Maracanã, né? O Flamengo que está a 1 ponto atrás do primeiro colocado, então, né? E também com os mesmos 29 partidas, então tá ponto a ponto, tá acirrado, não tem mais confronto direto, então o Mengão tá vencendo e torcer também para o primeiro colocado tropeçar e aí o Mengão assumir a liderança e não perder mais, tá? Essa, né, a sequência de jogos do Flamengo vai ser essa contra o Sport Recife em casa e depois enfrenta o São Paulo fora de casa. Mas e aí, o que vocês acharam da partida de ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!